Agora sim. Isso, agora sim. O Zoom deu um problema, não estava querendo abrir. Quer dizer, abriu, mas não estava respondendo. Então, eu não conseguia visualizar nenhum de vocês. Agora, volto a perguntar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Meninos, quero pedir desculpa para vocês que a correria de ontem eu me esqueci de postar a correção das atividades que eu fiquei de postar, tá? Mas hoje eu posto. Hoje eu faço a postagem. Quem fez tarefa? Certo. Luísa, vi, pode virar. Eu passei a página... Página 8 e 9, não foi? 13 e 14. 13 e 14 também, né? Isso mesmo. Hoje eu posto a correção, tá? Professor, Oi. eu não tô em casa e eu tô sem livro. Aí depois eu acompanho a correção do Não, coisa. a correção eu vou mandar em PDF no grupo. Ah, tá. Ok. Hoje nós E vamos aqui, ter aula de conteúdo mesmo. Certo. aqui e aqui. Uhum. Foi a página 13 e 14, né? Vamos lá, então. Dar continuidade. Vamos lá na página 21. Vamos falar dos movimentos dos trabalhadores por direitos políticos e sociais, tá? Eu vou fazer um compartilhamento de tela com vocês. Se der certo, gente, porque hoje tá tudo saindo do lugar. Vou tentar aqui. Página 21. Aí eu vou mandar junto com a videoaula de hoje a correção, tá? Só colocar na página para compartilhar a tela. Só um minuto. Só mais um minuto. Enquanto isso, vamos fazendo a leitura para mim da página 21, enquanto eu coloco aqui, tá? Carregou, agora eu tô posicionando a página. É isso. Eu vou compartilhar, vocês me falam se vocês estão visualizando. Estão visualizando? Agora apareceu, onde estava preto. Tá. Então vamos lá. Então vamos dar continuidade, né? Vamos falar agora do movimento operário, a luta dos trabalhadores por direitos políticos e sociais. Lembrando que a gente está no processo agora de revolução industrial, já aconteceu as revoluções industriais nesse período, tá? Começou aí o avanço tecnológico, avanço de recursos, tá?
Aula passada a gente falou da unificação da Alemanha, e agora a gente vai falar dos operários. Então, acompanhem comigo aí. A gente sabe que as relações de trabalho deles eram bem árduas, né? Principalmente ali no século XIX. As pessoas elas foram sendo incluídas no mercado de trabalho, inclusive mulheres e crianças, né? Que eram submetidas às longas jornadas de trabalho em fábricas, em condições assim de perigo para a saúde, né? E salários muito baixos. Essas condições são chamadas de insalubres, quer dizer, um termo para se refere a condições de trabalho que colocam em perigo a saúde do trabalhador, tá? Nessa época, meninos, não havia nenhuma lei que protegesse os trabalhadores. Então, por isso, as condições de trabalho, elas eram bem precárias, né? E eram impostas pelos patrões da forma que eles queriam. Então, os trabalhadores, eles não tinham direito ao período de férias remuneradas, nem folga, né? A folga era apenas de um dia, na maioria das vezes. Então, as máquinas, elas eram Desculpa, gente, esqueci de desligar o celular. Deixa eu desligar. As máquinas, elas eram bem perigosas, né? Então, não existia nenhum equipamento de segurança de uso obrigatório. Então, havia muitos acidentes nas indústrias, tá? Tanto com as mães que trabalhavam com seus filhos pequenos, né? Porque eles eram levados para as fábricas, já que as suas mães tinham que trabalhar e não tinham com quem deixar. Então, as crianças, elas foram inseridas no mercado de trabalho por conta disso. Estudar era privilégio apenas das classes dominantes. Então, os trabalhadores, eles tinham pouco tempo livre para desfrutar de atividades culturais ou de lazer em família. A vida fora dessas fábricas ela era muito dura por causa de poucos recursos que tinham, então os trabalhadores viviam em moradias bem precárias. Pra vocês terem uma ideia, alguns chamados de cortiço, era um lugar bem precário com vários quartos ali e as pessoas viviam assim. Então, os trabalhadores eles não contavam com nenhum tipo de pavimentação das ruas, nenhum saneamento básico, e a situação ela só foi agravando. Com a segunda revolução industrial, aumentou muito a concorrência entre os países industrializados. E essa concorrência fez-se necessário reduzir os custos de produção. Então, os salários dos operários sofreu ainda mais redução e ampliou ainda mais a miséria dentro da classe trabalhadora. O número de desempregados também com isso aumentou, né? De acordo com o crescimento da população, que saiu da zona rural para a cidade, procura de emprego. E aí é onde a gente passou-se um processo de oscilações na produção industrial, que por conta das crises, né, devido os novos equipamentos, as novas formas de divisão de trabalho, essas oscilações, gente, quer dizer umas variações que aconteceram. Então, os trabalhadores eles tiveram que se organizar e lutar para ter condições melhores de trabalho. Inicialmente, teve a distribuição, né, dos modernos processos de produção, que foi vista como um caminho para a valorização dos trabalhadores. Com o passar do tempo, ficou claro que essa luta ela deveria ser direcionada aos patrões e ao governo para que houvesse algum resultado positivo. Então, os trabalhadores eles passaram a mobilizar e a reivindicar os direitos que eles tinham, tanto políticos, né, como de legislação trabalhista, para evitar todos os abusos que eles haviam sofrido em todas as suas condições de trabalho. Vocês terem uma ideia, essa imagem mostra uma rua em um bairro pobre de Londres, tá? No ano de 1872. Olha para vocês verem como que era. Então, olha, o que estava acontecendo? O desemprego era grande devido ao quê? Devido ao crescimento da população, mecanização da agricultura e as condições miseráveis de trabalho. E com isso as pessoas estiveram voltando, né,
o que levou tudo isso foi o êxodo rural. O movimento ludista, né, era os trabalhadores que interpretavam que a chegada das máquinas teria sido um fator responsável pelo desemprego e também pelas péssimas condições de trabalho. Então, distribuí-las seria uma solução, né, de melhorar essas condições de vida. E aí foi no final do século XVIII, na Inglaterra, que o ludismo, ou movimento ludista, foi a primeira forma organizada dos trabalhadores agirem destruindo as máquinas de indústrias e fábricas. E aqui tem uma imagem mostrando um pouco disso, tá? Então, o parlamento inglês ele reagiu, né, com uma lei que determinou a pena de morte para essas pessoas que foram envolvidas nessa destruição das máquinas em fábricas, e foi uma investida contra os ludistas que não conseguiu nem sufocar o movimento, que continuou sobrevivendo até 1817. E aí vem o cartismo, foi a primeira greve trabalhista que ocorreu no ano de 1815. Foi um período marcado por paralisações, né, de diferentes proporções. Então, foi justamente para afetar os políticos e empresários da época. A pressão foi feita pelos trabalhadores, levou à reação do parlamento e uma tentativa de amenizar essas tensões foi reconhecido, então, o direito dos trabalhadores de associação e greve. Foi a partir de então que a luta dos operários passou a ser uma organização pautada, né, dessas ações de reivindicações de melhorias de salário, melhorias nas condições de trabalho, lutas por direitos políticos. Tanto os interesses da classe trabalhadora deveriam ser defendidos também. Esse movimento cartista, ele começou entre 1836 e 1838, foi formado por operários, artesãos da cidade de Londres, e o objetivo dele era uma reforma política no parlamento inglês, considerando todas as mudanças que estavam ocorrendo na economia e na sociedade também, tá? Então, olha só, os cartistas, eles redigiram um documento, né, que foi conhecido como Carta do Povo, e eles reivindicavam o voto universal, né, para todos os homens maiores de 21 anos, o fim do voto censitário por câmaras dos comuns. Você sabe que o voto censitário era o voto que só tinha direito a voto aquele que comprovasse que ele tinha uma renda, era medida de acordo com a quantidade de terra que ele tinha. Eleições anuais para o parlamento, voto secreto e remuneração dos parlamentares, permitindo aos trabalhadores se candidatarem a esses cargos políticos também. O parlamento ele rejeitou essa proposta e o movimento ele declinou a partir de 1852. Embora foi um exemplo, né, para outros movimentos que defendia a causa operária. Então, qual foi o papel das greves, né, na luta dos trabalhadores? A greve foi uma reação coletiva, né, dos trabalhadores, foi muito utilizada como forma de reivindicação de direitos, melhorias de condições de trabalho durante o século XIX. A paralisação dos trabalhadores foi uma forma de evidenciar essa importância, né, do sistema produtivo no setor de serviço e de transporte também. Com o passar do tempo, essas greves foram incorporando em um número maior ainda de trabalhadores e as reivindicações, né, elas foram se tornando leis trabalhistas que foram ganhando força, principalmente no século XVIII. E ainda hoje, as paralisações elas servem como esse instrumento de reivindicar, né, tanta capacidade de mobilizar, né, tudo, devido há vários fatores, como economia das grandes cidades, né? Melhorias trabalhistas, tá? Tudo isso é importante, até que se chega a uma greve. Só de curiosidade, a primeira greve geral brasileira aconteceu em 1917, tá? Foi na época do governo de Getúlio Vargas. A organização dos sindicatos. Os primeiros, você sabe que os sindicatos são órgãos de apoio e suporte ao trabalhador, né? Cada setor tem um sindicato. E aqui, ó, os primeiros, eles tinham uma característica de luta do operário, né?
justamente essa luta foi muito importante para amadurecer a classe social. A necessidade de organizar também foi fundamental para pressionar os patrões. Então, foi preciso identificar quais eram os motivos das principais reivindicações e direcionar a luta dos trabalhadores. A primeira experiência de união de classes na Inglaterra foi a Trade Union. Essa entidade ela teve inicialmente caráter de assistência. O objetivo dela era promover cooperação entre os trabalhadores e auxiliar os que enfrentavam dificuldades financeiras. Mas a solidariedade encarava, né, a precariedade dessas condições de trabalho, também a ausência de políticas de proteção aos trabalhadores. Então, tudo isso se inspirou na formação dos primeiros sindicatos que foi surgindo. Então, os sindicatos, marca isso aqui, ó. Os sindicatos, marca esse parágrafo aqui que eu estou selecionando. São órgãos representativos de classe que vai reunir trabalhadores de uma determinada função. Por causa desses efeitos das primeiras greves, o parlamento britânico ele revogou as proibições que impediam a organização dos trabalhadores nas 2 primeiras décadas do século XIX. Depois disso, os sindicatos começaram a se articular e conquistou direitos, né, como a proibição do trabalho de mulheres em minas e progressiva redução da jornada de trabalho para adultos e crianças. Lá na segunda metade do século XIX, os sindicatos organizados formaram federações e passou a ter alcance nacional, representando os trabalhadores de todo o país. Na França, foi criado em 1895 a Confederação Geral do Trabalho, que era o CGT. Marca isso também. E aí, a gente vai entrar agora no movimento feminista, a luta das mulheres, né, pelo seu direito de votar. Então, a luta dos trabalhadores por essas melhores condições de trabalho foi dialogado com a intensa participação das mulheres nas fábricas, tá? Que além de receber menos que os homens, executavam trabalhos bem similares aos deles e eram consideradas inferiores na sociedade. Quando elas se tornavam mãe, elas não contavam com a ajuda masculina, nem mesmo com o suporte no trabalho, para vocês terem uma ideia. Foi ao longo do século XIX que muitas dessas mulheres passou a questionar, né, seu papel na sociedade e sua participação, né, nas questões trabalhistas. Então, aí, a participação das trabalhadoras no movimento operário, naquele momento, foi bastante importante para a conquista da redução de jornada de trabalho e também a luta pela igualdade salarial. Esse movimento das mulheres foi se expandindo e incorporando segmentos da sociedade e a igualdade, né, de tratamento de salário em relação aos homens, a educação de qualidade, a legalização do divórcio foram pautas relevantes nessas revoluções no século XX. E a pauta mais significativa desse período, gente, foi o reconhecimento da mulher como cidadã detentora de direitos políticos. Foi com isso que surgiu o movimento sufragista, que defendia o direito do voto e a possibilidade de candidatura de mulheres. Então, o movimento ele foi marcado por protestos, pelas pressões políticas, e os direitos políticos foram conquistados, né, nos países europeus e na América, progressivamente. E no Brasil, o direito ao voto das mulheres foi reconhecido em 1934. Lá no século XIX, surgiram as novas ideias do mesmo século. E aí a gente vai falar do socialismo, que era utilizado para denominar ideias de contestação ao capitalismo, que surgiu no século XIX, defendia a proposta de construção de uma sociedade igualitária, reduzindo desigualdade, acabar com a exploração da classe trabalhadora. Apesar de elaboradas a partir dessas movimentações e princípios bem comuns, os teóricos socialistas apresentam diferentes propostas. Para a gente entender esses movimentos que surgiram, a gente vai falar de alguns, né? Começando com o socialismo utópico. O que seria isso? Eram as ideias dos primeiros pensadores socialistas. Eles queriam uma sociedade igualitária, né? Era conhecido como socialismo utópico. Eles pretendiam atingir os objetivos por meio de reformas que deveriam ser conduzidas pelas indústrias burguesas, tá?
E aí, eles convenciam os outros homens poderosos a concordar com esse financiamento nos seus empreendimentos. Então, eles acreditavam, por exemplo, que os ricos poderiam voluntariamente dividir as riquezas, possibilitando a redução das desigualdades. E aqui, gente, tem os principais teóricos do socialismo utópico: Charles Miehe, Fourier, Robert Owen, Saint-Simon, Louis Blanc, são os principais, tá? Depois vocês dêem uma lidinha o que cada um defendia, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Sim? E aí, gente, a gente vem com o socialismo cristão. Foi lá no final do século XIX onde a Igreja Católica ela se manifesta contra a situação de miséria da classe trabalhadora. E em 1891, o Papa Leão VIII publica o Rerum Novarum, quer dizer, um documento que detalhava o pensamento social da igreja, propondo a religião como meio de mudança na sociedade, tá? E também de promoção de justiça social. Então, esse documento ele defendia que os donos dos meios de produção garantissem boas condições de trabalho para promover a justiça social. E o Estado realizasse investimentos de saúde e moradia para assegurar boas condições de sobrevivência da população pobre. E aí, gente, surge o socialismo científico depois, justamente defendido pelos alemães Engels, Friedrich Engels e Karl Marx. São os teóricos centrais desse socialismo científico. Então, eles receberam esse nome por um modelo que eles construíram com base na análise crítica e científica do próprio capitalismo. Para esses autores, a revolução trabalhadora seria uma consequência das contradições do capitalismo, como o aumento da violência, das tensões sociais por causa do aprofundamento dessas desigualdades. Então, o Manifesto do Partido Comunista e o Capital são obras que influenciaram o socialismo científico, escrito por esses homens. De acordo com Marx e Engels, a sociedade capitalista era dividida em duas classes, que eram os donos do meio de produção, que seriam os proprietários das indústrias, todos os empresários do setor de transporte, comunicação e banqueiros, e o proletariado são todos os trabalhadores que dependiam do seu rendimento para sobreviver. Embora eles tenham detectado um mecanismo, né, em momentos da história, Marx ele destaca que a maior contradição do capitalismo era o aprofundamento das tensões entre as classes sociais, que ele dominou como luta de classes. A miséria do proletariado era bem crescente, né? Concentrava-se a renda nas mãos das principais razões para o declínio do capitalismo, e aí surge a ascensão do comunismo. Então, os trabalhadores eles deveriam ser responsáveis por toda a riqueza que eles geravam, mas eles não recebiam o valor total do seu trabalho, apenas um salário. Uma vez que o valor pago ao trabalhador seria bem menor do que a riqueza que era produzida. Então, os ganhos das vendas seriam acessados apenas pelos donos dos meios de produção. Esse lucro foi chamado de mais-valia por eles. Para solucionar essa situação, Marx então ele propõe a união dos trabalhadores de todo o mundo contra as relações capitalistas e uma tomada de poder político para instalar uma ditadura de proletariado. Então, nessa primeira etapa, ele tinha o objetivo de introduzir o socialismo na sociedade. O Estado deveria ter o controle de todos os meios de produção, mas promover a coletização de terras e enriquecimento e reduzir, assim, as desigualdades sociais. Marx defendia também que essa etapa transitória tinha por objetivo o fim da luta de classes e determinava a igualdade total entre os indivíduos. Continuando, Marx, então, ele dizia que essa nova etapa deveria ser organizada pelo comunismo, que era caracterizado pela comunidade sem classe social,
na qual cada pessoa deveria trabalhar com o que podia para contribuir para a sociedade e sim extinguir, pôr em extinção do Estado e da propriedade, tá? Então, a análise de Marx sobre a sociedade capitalista foi uma das mais completas em termos econômicos, político e social do seu tempo. As suas ideias influenciou muitos pensadores que se inspiram nos seus movimentos revolucionários do século XX. E aí a gente sai desse sistema e entra em outro que é chamado de anarquismo. Vou só fechar com isso aqui, tá? A gente ainda tem tanta coisa para ver ainda desse coisa. Então, a origem da palavra anarquismo ela é grega, significa sem governo. Ela foi utilizada, por contexto histórico como sinônimo de desordem e caos. O objetivo do anarquismo é recusar todas as formas de controle da sociedade e do Estado como incompatíveis com a liberdade humana. Segundo os anarquistas, o Estado seria naturalmente opressor e anularia o indivíduo e governaria por um determinado grupo. Os anarquistas eles não concordavam com as ideias de Marx e não aceitavam a proposta de organização de um Estado, mesmo que o governo fosse governado pelo proletariado. Então, eles argumentavam que essa situação levaria à formação de um novo grupo dominante e opressor. Para eles, o Estado não deveria ser tomado, mas ele deveria ser abolido. Os pensadores que defendiam esse tipo de pensamento no século XIX e no início do século XX pressupunham que era uma corrente de ideia de que os humanos eles seriam seres sociais e com qualidades que os tornariam capazes de viver em liberdade. Outro ponto comum entre eles era a ideia de fim da exploração e entre os indivíduos, deveria só acabaria quando o Estado e a propriedade privada fossem abolidos da sociedade, tá? Então, aqui é o símbolo deles, que significa, segundo eles, ordem, os principais pensadores dessas ideias. E aí, gente, a gente entra comum em Paris, que foi a tomada do poder e o governo do proletariado, estabelecimento do governo de proletariado em 1871 na França. E aí os franceses eles estavam bem satisfeitos com tudo que estava acontecendo. Gente, vou terminar porque a gente concluiu o capítulo, tá? Eles estavam insatisfeitos com tudo que estava acontecendo e eles então fizeram um desfecho da guerra de Franco-Prussiana, que era a guerra de Franco-Prússia, e com os rumos do governo republicano, por isso eles iniciaram uma revolução popular que resultou na tomada da cidade de Paris, e os integrantes da comuna defendiam a adoção do voto universal masculino e a transferência do controle das fábricas para a mão dos trabalhadores. Aqui é uma imagem da barricada que foi feita pelos revolucionários. E os republicanos, que eram os apoiadores da alta burguesia, eles articularam, depois de 2 meses de governo revolucionário, uma ofensiva violenta contra a comuna, levou à morte de mais de 20 mil pessoas e à retomada do controle político da França. Então, embora isso tenha durado pouco tempo, a Comuna de Paris tornou-se uma inspiração para a luta operária também. Com isso, a gente conclui esse capítulo. E aí, para hoje, eu quero que vocês façam essa tarefinha aqui, final do livro, página 32 e 33. E aí, semana que vem eu vou postar a correção dessa tarefa, tá? Alguma pergunta? Dúvidas? Então, página 13 e 14 eu vou postar agorinha, junto com a gravação, ainda hoje. Tá bom? Eu quero que vocês acompanhem essas correções, pessoal, porque se a gente for usar para correção, a gente não consegue concluir tudo que a gente precisa concluir. E aí, com isso, a gente termina esse capítulo 1 e aí a gente começa o próximo capítulo na nossa próxima aula semana que vem, tá bom? Meninos, então por hoje é só. Tenham uma boa tarde, fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã.
tá? Tchau, tchau. Luiz faltou hoje, né?